Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jovens de Sucesso. Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos brasileiros mais incríveis e talvez mais injustiçados da nossa história. Um homem que estava 100 anos à frente do seu tempo, que construiu um império do zero e sonhou com um Brasil industrializado e moderno. Que por ousar demais, acabou enfrentando a fúria do sistema. Prepare-se para conhecer o incrível crescimento e a trágica queda de Irineu Evangelista de Souza, o lendário Barão de Mauá. Você consegue imaginar o Brasil no século XIX? Um país agrário, dependente da mão de obra escravizada, governado por uma elite rural que não via futuro além das plantações de café. Foi nesse cenário que nasceu, em 1813, no Rio Grande do Sul, um menino órfão de pai, destinado a mudar tudo. A infância de Irineu foi marcada por dificuldades. A perda do pai e a instabilidade política da época forçaram sua mãe a mandá-lo para o Rio de Janeiro, aos cuidados de um tio. Com apenas 9 anos, o pequeno Irineu começou a trabalhar como caixeiro, uma espécie de faz-tudo, numa loja de tecidos. Ele não tinha nada, a não ser sua inteligência e uma vontade de vencer fora do comum. E foi sua força de vontade que chamou a atenção. Aos 16 anos, ele foi contratado por um comerciante inglês chamado Richard. Esse foi o ponto de virada. Trabalhando com os ingleses, Irineu aprendeu contabilidade, administração e, o mais importante, a mentalidade capitalista britânica, que era totalmente diferente da mentalidade extrativista do Brasil imperial. Ele devorava livros, aprendia idiomas e entendia o funcionamento do comércio mundial. Era uma esponja de conhecimento. Richard viu potencial gigantesco no jovem, e em pouco tempo, Irineu se tornou seu sócio. Quando Richard decidiu se aposentar e voltar para a Inglaterra, ele fez algo inédito. Passou o controle total da empresa para seu pupilo brasileiro. Aos 27 anos, Irineu Evangelista de Souza já era um homem rico e um empresário respeitado. Mas para ele, isso era só o começo. Com o capital e os conhecimentos que foram adquiridos, Irineu começou a investir. Ele não investia pouco, ele investia em grande escala. Seu primeiro grande projeto foi no setor naval. Ele percebeu que o Brasil, com sua costa imensa, precisava de navios modernos. Em 1845, ele fundou um estaleiro em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas não era um estaleiro qualquer. Era um complexo industrial gigantesco, o maior da América Latina na época. Lá, ele não só construía navios a vapor, mas também fundia peças, fabricava caldeiras, criava tudo o que era necessário. Ele empregava mais de 1.000 trabalhadores, pagando salários justos, algo revolucionário num país que ainda dependia da escravidão. Ele estava, na prática, iniciando a Revolução Industrial no Brasil. Mas o Barão, título que ele receberia em 1854, não parou por aí. Ele olhava para o Brasil e via oportunidades em todos os lugares. Ele pensava: como podemos ser uma nação moderna sem infraestrutura básica? Em 1852, ele fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. Isso mesmo, foi ele quem trouxe a luz para as noites da capital do Império. Antes dele, as ruas eram escuras, iluminadas por lampiões e óleo de baleia. Mauá substituiu isso por uma rede de gás moderna e eficiente, transformando a vida noturna da cidade. Mas faltava algo? O transporte. O Brasil era um gigante com as pernas amarradas. Levar o café das fazendas para os portos era uma tarefa lenta e cara, feita em lombos de mulas. Mauá sabia que o futuro estava nos trens. Em 30 de abril de 1854, ele inaugurou a primeira ferrovia do Brasil. Um trecho de 14 quilômetros que ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até a raiz da Serra de Petrópolis. O próprio imperador Dom Pedro II estava lá na inauguração, maravilhado. A locomotiva, carinhosamente chamada de Baronesa, foi o símbolo de um novo tempo. Um tempo de velocidade, progresso e integração. Mauá sonhava em cobrir o Brasil com uma malha ferroviária, conectando o país e impulsionando a economia. O Império de Mauá crescia sem parar. Ele criou empresas de navegação a vapor que conectavam o Brasil ao mundo. Instalou o primeiro cabo telegráfico submarino, ligando o Brasil e Europa. Uma façanha de engenharia que permitiu a comunicação quase instantânea entre os continentes.
E, claro, ele entrou no setor financeiro. O mais poderoso e polêmico de todos. Em 1851, ele fundou o Banco Mauá MacGregor e Companhia. Esse banco era diferente dos outros. Ele oferecia crédito para novos industriais, para comerciantes, para quem quisesse investir e produzir. Mauá acreditava que crédito era motor do desenvolvimento. Em seu auge, ele controlava 17 empresas e tinha uma fortuna maior que o próprio orçamento do Império Brasileiro. Ele era, sem dúvida, o homem mais rico e poderoso da América do Sul. Mas todo esse sucesso começou a incomodar. A elite agrária, os cafeicultores escravocratas, viam Mauá com desconfiança. Para eles, o progresso de Mauá era uma ameaça. A indústria criava uma nova classe de trabalhadores assalariados que poderiam competir com a mão de obra escrava. Os bancos de Mauá ofereciam crédito, diminuindo o poder dos grandes fazendeiros que controlavam a economia. E suas ideias abolicionistas eram vistas como uma afronta direta ao sistema. Mauá não era apenas um empresário, ele era um visionário com um projeto de nação. Um projeto de um Brasil urbano, industrial, livre da escravidão e integrado ao capitalismo mundial. E esse projeto batia de frente com os interesses da velha ordem. A guerra contra Mauá começou de forma sutil, com boatos e campanhas na imprensa. Mas logo se tornou ataque direto. Seus inimigos políticos, muitos deles dentro do próprio governo imperial, começaram a criar leis para dificultar seus negócios. Uma das mais devastadoras foi a Lei de Entraves, que restringia a criação de novas sociedades anônimas e limitava o poder dos bancos, mirando diretamente o coração do Império de Mauá. Era o sistema se protegendo da mudança. O golpe fatal veio com a crise financeira de 1864, uma combinação de fatores, incluindo a Guerra do Paraguai, na qual Mauá financiou parte do esforço de guerra brasileiro. A instabilidade econômica internacional criou uma onda de pânico no mercado. As pessoas correram para sacar todo o seu dinheiro guardado. O Banco Mauá, que tinha muito de seu capital investido em projetos de longo prazo como ferrovias e indústrias, não tinha liquidez para cobrir todos os saques de uma vez. Mauá pediu ajuda ao governo, um empréstimo financeiro que era prática comum na Europa para salvar bancos sistêmicos. Mas o governo, influenciado por seus inimigos, negou. Foi a sentença de morte. O Banco Mauá quebrou. Para honrar suas dívidas, Mauá começou a vender tudo: seu estaleiro, suas ferrovias, suas empresas de navegação, suas casas, suas obras de arte. Ele abriu mão de quase todo o seu patrimônio para pagar cada um de seus credores. Em 1875, ele declarou falência. O homem que foi mais rico que o império agora estava praticamente sem nada. Em uma carta famosa, ele escreveu: "O governo do meu país não me quis como sócio, mas terá em mim um credor." Ele nunca perdeu a dignidade, mas a história não termina aí. Anos depois, de forma surpreendente, Mauá conseguiu se reerguer. Com a ajuda de amigos e com sua credibilidade intacta, ele voltou ao mundo dos negócios, mesmo em menor escala. Ele pagou todas as suas dívidas e, em 1884, teve seu nome reabilitado como um grande comerciante. Ele morreu em 1889, poucos dias antes da proclamação da República, o fim do império que ele tanto ajudou a construir e que, ao mesmo tempo, o destruiu. A história do Barão de Mauá é uma lição poderosa. É a história de um gênio visionário que sonhou com um Brasil diferente, um Brasil moderno. Mas é também a história de como as estruturas de poder podem esmagar a inovação quando se sentem ameaçadas. Mauá nos mostra que o progresso não é inevitável. Ele precisa ser defendido contra os interesses do atraso. Ele foi um herói do capitalismo brasileiro, mas um herói trágico, cuja visão estava décadas à frente de seu tempo. E hoje, quando olhamos para os desafios do Brasil, as ideias de Mauá sobre indústria, infraestrutura e inovação continuam mais atuais do que nunca. O que você achou da incrível jornada do Barão de Mauá? A história dele te inspira ou te revolta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre esse personagem fascinante. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias de sucesso.
Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.